We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E agora nós convidamos a todos para termos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a direção e a bênção e agradecendo também por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor. Vamos orar todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta vez o Senhor nos conceder o privilégio de estarmos juntos, reunidos, com esta grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, que são pessoas amáveis e que amam a Tua palavra, que amam a mensagem do Teu profeta mensageiro
E então, ó Pai, nós estamos aqui pedindo a Tua direção e a Tua bênção. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e também pedimos inspiração divina para mais este trabalho que estamos iniciando agora. Que não somente quem vai pregar a palavra, mas também quem vai ouvir a palavra, que todos possamos estar sob a inspiração do Espírito Santo, ó Pai. E nós pedimos estas bênçãos todas no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, e nós leremos a partir do versículo 22. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sábado, aqui pelo nosso canal no YouTube, Portal da Mensagem Revelada. E também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um grupo do WhatsApp, é só entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo, você encontra ali o nosso contato para que você possa se comunicar conosco. E também, meus queridos, esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos que residem nas imediações, tanto do Tabernáculo de Campinas como no Tabernáculo de Santa Bárbara do Oeste. Se você reside por perto, então você está convidado a estar conosco e participar também da bênção de Deus. E também, meus amados irmãos, nós pedimos a todos vocês que, quando forem assistir o vídeo, não se esqueçam de clicar no botãozinho joia ali, aquele sinalzinho de joia, que é o botão gostei. E também não se esqueça de clicar no botão ser inscrito, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando, que muito mais pessoas estão gostando da programação, que está havendo aceitação, e assim então o algoritmo vai propagando cada vez mais e com certeza outras mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus, pela mensagem que é trazida aqui através deste programa. E você pode também acionar o sininho para que você possa receber no seu próprio YouTube a programação quando ela é publicada. Mas muito bom então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica conforme anunciado. São Mateus capítulo 24 e versículo 22. Leiamos então. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos,
serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Até o versículo 30, não é? Chegamos ao 31, mas lemos somente até o 30. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir tem por título O Galileu, e quem canta esse bonito hino é a irmã Ereni Miranda. Nós vamos então ouvir esse lindo louvor para a glória de Deus e também para o nosso enlevo espiritual, e depois nós voltaremos para darmos continuidade à mensagem, ao estudo da palavra que está em apreço. Nós vamos continuar então o estudo da mensagem, a obra-prima. Vamos ouvir agora. Ouçamos e meditemos. Bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo, e o povo rebelde não o recebeu. Desse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite esse louvor para a sua honra e sua glória, e também que os nossos corações possam ter se alegrado ao ouvirmos um belíssimo louvor assim como nós acabamos de ouvir, não é? E agora aqui, amados, nós estamos com a mensagem diante de nós, que é a obra-prima. Nós vamos dar continuidade então ao estudo da mesma. E estamos parados aqui no parágrafo 132 e vamos dar continuidade daqui em diante então. O trigo, no seu princípio, é exatamente como a semente quando ela começa a se formar como uma semente, mas é a casca. Ela denominou, fez exatamente o que eles fizeram aqui embaixo em Lutero, em Apocalipse 17, isto prova a mesma coisa das igrejas. Agora, o grão da semente original caiu em Niceia, pois era a primeira denominação. Observem aqui a vida que estava no talo, borla, tudo agora termina na semente. Então, como nós estamos estudando esse assunto que o profeta pregou, é bom nós fazermos algumas considerações, não é? Quando você colocou a semente de trigo na terra, então a semente morreu, apodreceu e ficou lá embaixo da terra. Logo depois de um certo tempo, brotou um pequeno broto verde. E aquele pequeno broto verde não era nada mais, nada menos que a semente do trigo que havia regressado à vida, conforme o Senhor Jesus Cristo havia dito, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai brotar e trazer muitos frutos. Então ali nós vemos uma pequenina planta verdinha que estava vindo agora, saindo de dentro da terra. Você vai observar que ali não se parecia em nada com o grão que foi sepultado. Agora, é claro que os plantadores de trigo reconheceriam aquela planta, mesmo por suas folhas, pelo seu aspecto. Mas como o trigo não se pareceria com nada. E aí ela foi crescendo, logo começou a aparecer um talo mais grandinho que foi crescendo. Então você vai observando que a vida estava na folha quando brotou. Logo depois, aquela vida que estava na folha passou para o talo e foi crescendo mais um pouco. Logo depois, aquela vida que estava no talo começou a se apresentar a uma, como é que eu diria, uma vargem, não sei se é assim que diz, sobre um cacho de trigo, não é? Então talvez um cacho seja mais apropriado. Então aquela vida que estava no talo começou a se manifestar, a se evidenciar através daquele cacho. Mas ainda não tinha trigo lá, porque aquilo ali ainda era só o formato. Aquele cacho, aquelas cascas que estariam começando a vir à tona, era justamente para proteger o grão de trigo que haveria de ser gerado dentro daquilo. Então você vai observando a evolução do grão de trigo. E ele mencionou aqui há uma linha ou duas atrás que
É como aconteceu em Niceia, aí caiu na terra, depois brotou. Quando brotou, era uma plantinha diferente daquela que tinha sido caída no chão, sepultada. Só que desta vez essa plantinha chamava-se luterana. Você observou isso? E assim sucessivamente. Depois da luterana, então o tempo passou e a planta cresceu mais um pouquinho, e aí então surgiu um talo já com um tamanho maior, e aquilo representava aquele trigo que havia sido sepultado. Então a vida que estava no trigo veio e voltou naquela pequena plantinha verde. Depois ela passou para a outra fase e estava a mesma vida, estava no talo. Então agora o restante que nós fomos lendo não ficou difícil para o irmão ou a irmã compreender, porque depois vem o cacho mesmo do trigo e assim por diante. Mas vamos aqui à leitura, senão o nosso tempo acaba, não é? Muito bom. Tudo agora termina na semente. A vida que saiu da semente original subiu através de processos diferentes, 3 processos diferentes. Então volta até a sua condição original. Aleluia! Oh, que coisa! Eu sou a pessoa mais feliz do mundo por Deus me ter concedido ver isso. O irmão Brana, profeta de Deus, está dizendo: eu me considero a pessoa mais feliz do mundo por o Senhor Deus ter me concedido a oportunidade, o privilégio de compreender essas coisas. Observe quão perfeita a palavra é. Como a natureza trabalha junto, exatamente como provamos a ressurreição. Nascer, o sol se põe e o sol nasce outra vez. A folha cai da árvore, a seiva vai para a raiz e volta, e a folha volta para ela outra vez e cai no chão. A vida da árvore surge, aquilo de volta, o cálcio, o potássio, e traz isto para outra folha, outra vez. Vem? Toda a natureza, tudo opera exatamente com a palavra de Deus. E aqui está isto, exatamente perfeito. Nessas eras da igreja, esta é a razão pela qual o Espírito Santo desceu e traçou aquelas coisas e as provou da maneira que ele tem feito. Isto é correto. Observem aqui a vida que estava na casca, no talo e na borla. Na casca, tudo se ajunta na semente. Então, você já entendeu agora, né? Depois que passou todas essas fases, então aquela vida que foi subindo até chegar em cima, ela então se acumula ali na semente que está dentro da casca. A casca também tinha vida, mas não era a verdadeira, não era o trigo ainda. Agora, depois de tudo, a vida volta ao seu estado original, que era a semente do trigo, a qual havia sido sepultada na terra.
Muito bem. E a vida que estava no talo foi fazer a outra. A justificação abriu o caminho para a santificação. Agora aqui ele está comparando, fazendo o paralelo entre a semente e o evangelho. Então, quando ela caiu no chão nas eras negras, no tempo do concílio de Nicéia, depois ela voltou à vida através de Lutero, da mensagem de Lutero e do movimento luterano. E mais para frente, aquela vida seguiu em frente e Lutero pregou a justificação pela fé. Sem a justificação, o homem não viverá. Aí, logo que isto foi passando, veio a outra etapa. Agora era a etapa de Wesley, a etapa dos metodistas. E essa etapa, a vida que estava lá atrás, já estava agora bem à frente. E João Wesley, então, pregou a santificação. E aí vai, né? Vamos para frente aqui. Então, abriu o caminho para a santificação. A santificação abriu o caminho para o batismo com o Espírito Santo. Então, depois que a santificação tinha já atravessado a era de Wesley, então agora veio para os pentecostais, através do batismo com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, por isso o profeta disse: eu me considero a pessoa mais feliz do mundo por Deus me deixar ver isso. Aleluia. Então veio o batismo com o Espírito Santo, abriu o caminho para o Espírito Santo ele mesmo. Agora aqui precisa dar uma paradinha para não confundir os irmãos. Então, com o movimento pentecostal de 1910, por aí, então veio o batismo com o Espírito Santo. Mas isto aqui ainda não era o Espírito Santo realmente. Era só uma obra do Espírito Santo. E aí logo então depois veio o Espírito Santo mesmo. Ele mesmo descer em perfeição de volta à palavra outra vez para manifestar a si mesmo. Mas o que se denomina morre, como a vida de Lutero foi fazer a de Wesley, e a de Wesley foi a Pentecostes. Então, a vida de uma, por ter morrido, trouxe a outra seguinte. Então, a vida de Lutero trouxe a vida em Wesley, e depois a organização se denominou, então a vida seguiu em frente, e aí trouxe então Pentecostes, como já dissemos, 1910. Depois de Pentecostes, então o que viria agora seria o Espírito Santo mesmo, a própria vida de Deus no crente, genuinamente ali presente. E do Pentecostes para a semente original, para os pentecostais saíram de Wesley. Até aquele tempo, a razão pela qual os pentecostais saíram de Wesley foi porque não eram denominação. Então, quando Wesley, o movimento wesleyano se denominou, então
os verdadeiros cristãos seguiram em frente, eles saíram do movimento por causa que havia se denominado, se tornado uma denominação, e seguiu em frente e se tornou o grupo pentecostal do século XX, não é? E assim por diante, porque eles não eram uma denominação, os pentecostais. Então, os pentecostais, olha isto aqui, se denominaram. Infelizmente, ou talvez não poderíamos dizer infelizmente, porque é o curso da natureza, não é? Mas, enfim, o próprio movimento pentecostal que havia saído do movimento wesleyano também se denominou e tornou-se uma denominação. Então, neste tempo aqui do último estágio, muitos crentes que já são mais veteranos na fé ainda se lembram como é que era há 60 anos atrás, 50, como é que era a igreja, os costumes da igreja, as maneiras da igreja e assim por diante. Hoje não se parece mais em nada com aquilo, porque o próprio movimento se denominou. E o que aconteceu? Isso se tornou a casca. Então é que parecia muito com a semente, mas não era a semente, por isso se denominou. Não era a semente, era a casca. Isso parecia com a coisa verdadeira. E todos, quantos já viram a semente do trigo começar a crescer? Qual é a primeira coisinha? É exatamente como a semente, mas é a casca. Então ali naquele pequeno cachinho de trigo, parecia ser a semente, ainda não era a semente, era a casca, porque a casca também tinha a mesma vida que estava na semente sepultada, mas ela ainda não era a vida original, ainda não era o original, porque ainda não era a semente, mas era a casca. E a casca tem o mesmo formato da semente. Não está difícil para entender, não é? Mas é a casca. Vem os 3 estágios: talo, borla e pólen. E a casca, e então da casca vem a semente original. Então a semente original seria granada, seria brotada, formada ali dentro daquela casca. E por que ela seria formada ali e não foi formada nos movimentos anteriores, wesleyano, luterano? Porque na folha não dá para trazer a semente, não dá para trazer o cacho ainda. A planta ainda não está madura o suficiente para fazer aquilo. Mas chegou o tempo em que a semente original estava quase se apresentando de volta. Ela estava já dentro da casca. Aleluia! Então era a semente original, não uma semente. Isto era a vida da semente crescendo através disso para se tornar semente. Amém, amém. Vê você isto? O que é isto? A ressurreição voltando para a obra-prima outra vez. Como aquele que foi
Bom, nós já poderíamos parar aqui porque nós estamos no parágrafo 139. Deixa eu dar uma olhadinha se o parágrafo é muito grande. Se for muito grande, nós então deixaremos para dar continuidade em nossa próxima programação. Acho que dá para lermos mais ainda o 139, não é? E assim nós pararemos. Então vamos aqui, o 139. O Pentecostes saiu de Wesley, porque o Wesley era uma organização. O Pentecostes saiu sem ser organizado, e então se tornou uma. Isto teve que fazer a casca. A verdadeira palavra da vida nisto estava em seu caminho, então, para o grão original, através destes estágios, através do talo, então no pólen, do pólen para a casca, e da casca isto fez a semente. Não talo, borla e casca. Amém. Vamos parar aqui então no parágrafo 139 já lido. E se Deus permitir, nós começaremos em nosso próximo programa com o parágrafo 140. E agora nós vamos ter o nosso momento de oração. Você então pegue o seu lenço, coloque sobre o seu dispositivo receptor e vamos orar agora em favor das pessoas necessitadas e pedir que a unção do Espírito Santo venha sobre estes lenços que serão usados por aquelas pessoas que estão enfermas. Deus bendito de poder, mais uma vez, Senhor, nós fechamos os nossos olhos. Desta vez nós estamos orando para o encerramento deste programa, mas também nós estamos orando agora em favor das pessoas necessitadas, os doentes. Agora, Senhor, quando esse lenço for colocado sobre a pessoa acamada, ali enferma, quem sabe hospitalizada, ó Deus, que ela possa receber a virtude do Espírito Santo, como nós estudamos em nosso programa anterior, que essa unção ela ia nos dias de Paulo e também nos dias do irmão Brana, ela ia naquele lenço e curava a pessoa enferma. Então agora, Senhor, que assim seja com cada um. Cada irmão que está doente seja curado, cada irmã, cada criança, seja velho, seja novo, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a bênção, os espíritos imundos sejam expulsos agora pelo poder da oração da fé, que os lares sejam libertados desses espíritos malignos, perturbadores, de contenda, espírito que causa muitos males para as famílias, para as pessoas, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, então depois você pega esse lenço e coloca sobre a pessoa enferma e a oração vai trazer de volta a saúde para o doente. Meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós vamos voltar a estarmos juntos em nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.